Bom dia, povo de Deus. Hoje, 4 de agosto, me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em Levítico 19. Vou ler do verso 9 ao 18, que diz assim: Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não roubem, não mintam, nem enganem uns aos outros. Não desonrem o nome de seu Deus, usando-o para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Não explorem nem roubem o seu próximo. Não fiquem até o dia seguinte com o pagamento de seus empregados. Não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Temam seu Deus. Eu sou o Senhor. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida de seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que errarem, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Amém, irmãos? Que palavra! Eu vou começar com uma história. No grupo de jovens, aprendemos que em vez de trocar de vizinho, era preciso amar os que estavam ao nosso redor. Todos estavam sentados em círculo, exceto a pessoa que ficava no meio. A pessoa de pé perguntava a alguém sentado: você ama o seu próximo? A que estava sentada poderia responder de duas maneiras: sim ou não. Na sequência, ela decidia se gostaria de trocar de lugar. Na realidade, talvez gostaríamos de escolher o nosso próximo também, não é verdade? Principalmente quando temos um colega com quem não nos damos bem, ou um vizinho que adora escutar funk até altas horas, naquele horário inconveniente. No entanto, temos que aprender a conviver com as pessoas difíceis ao nosso redor e principalmente amá-las. Quando os israelitas foram para a terra prometida, Deus lhes deu instruções importantes sobre como viver como pessoas que pertenciam a Ele. Foram instruídos a amar o próximo como a si mesmo. Está lá em Levítico 19, verso 18. Isso inclui não espalhar fofocas ou boatos, não nos aproveitarmos de nossos vizinhos e confrontar diretamente as pessoas se tivermos algo contra elas. Embora seja muito difícil amar a todos, é possível tratarmos os outros com amor, enquanto Jesus age em nosso interior e por meio de nós. Deus proverá a sabedoria e a capacidade de o fazermos, enquanto procuramos viver a nossa identidade como seu povo. E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Ame como Jesus nos ama. Amados, o que significa amar como Jesus? João 3,16 diz o que significa amar como Jesus ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor divino dá sacrificialmente. Amar como Jesus significa que seguramos tudo o que possuímos com as mãos soltas. Estamos dispostos a abrir mão de dinheiro, tempo e posses para servir a outras pessoas. Reconhecemos que tudo o que temos nos foi emprestado por nosso Pai Celestial e somos responsáveis pelo que fazemos com isso. Em Mateus 25, 14 e 30. Damos às pessoas aquilo de que precisam, quando está ao nosso alcance fazê-lo. Quando vemos um irmão ou irmã em necessidade e temos recursos que podem ajudar, devemos compartilhar o que temos com eles. Jesus era
indiscriminado na maneira como amava. Ele nos advertiu que é fácil amar aqueles que são como nós, como está em Lucas 6, 32 a 33. Mas Jesus amou até mesmo seus inimigos e espera que seus seguidores façam o mesmo. Ele curou, alimentou e ministrou a muitos que mais tarde clamariam: crucificam. Ele lavou os pés de Judas Iscariote, sabendo que em poucas horas Judas o trairia. Ele fez questão de ministrar aos odiados samaritanos, até mesmo fazendo de um samaritano o herói de uma parábola. Ricos e pobres, jovens e velhos, religiosos e pagãos, as pessoas se reuniam para ouvir Jesus, porque ele os amava. Amar como Jesus significa que não podemos ser seletivos na forma como tratamos as pessoas. Amar como Jesus significa que nos importamos o suficiente com as almas dos outros para lhes dizer a verdade que salva. Um jovem rico veio a Jesus com boas intenções, mas com falta de rendição. Ele queria o que Jesus oferecia, mas não queria Jesus. Ele amava mais o seu dinheiro e Jesus amorosamente destacou a ganância do jovem. Não amamos as pessoas ao diluir o evangelho que poderia salvá-los. Jesus nunca mudou a verdade para satisfazer a vontade de seus ouvintes. Ele os amou o suficiente para adverti-los, desafiá-los, ensiná-los e perdoá-los até a cruz. Jesus disse a seus discípulos que a principal maneira de o mundo saber que eles eram seus era pelo amor que tinham um pelos outros. Se amamos Jesus, amaremos o que ele ama, que são as pessoas. E à medida que praticamos amar como Jesus amou, nos tornamos mais semelhantes a ele. Amém, irmãos? Aquele velho pedido. Você está inscrito no canal? Se não está inscrito, se inscreve. Compartilha com alguém que precisa primeiro se sentir amado por você e segundo, entender que ele tem que amar o próximo. Graça e paz.